Oi pessoal, tudo bem? Professor Léo Paim aqui. Sejam bem-vindos a essa aula onde nós vamos discutir o processo de transporte através das membranas. Esse assunto é um assunto bastante importante para que a gente possa compreender a fisiologia celular, como é que a célula ela se adapta e responde a estímulos, como é que ela consegue manter a sua homeostasia frente a diversos desafios que podem chegar até ela. Então, o processo de entrada e saída de moléculas é fundamental para que uma célula funcione de maneira adequada. Então, esse é um assunto bastante relevante para que a gente possa estar analisando. Então vamos começar relembrando como é que é a estrutura de uma membrana plasmática. Bom, a gente vai ter a membrana plasmática sendo formada por fosfolipídios. Na verdade, uma bicamada de fosfolipídios. Então essa parte amarela que vocês estão vendo, né, essas cabeças aqui voltadas para o lado externo da célula, o lado extracelular, e tendo contato, portanto, com o meio aquoso que está aqui nesse espaço extracelular, é formado por fosfolipídios. E a gente também vai ter fosfolipídios voltados para o lado interno da membrana plasmática, ou seja, tendo contato com o meio aquoso formado por o citoplasma. Bom, é importante que a gente analise que existe também uma cauda que vai estar associada aos fosfolipídios, mas que vai estar voltada para o lado de dentro da barreira da membrana. Então, as caudas elas estão voltadas umas para as outras. E essa estrutura é importante por quê? Porque enquanto nós temos fosfolipídios que são hidrofílicos, ou seja, são tolerantes à água, nós vamos ter as caudas formadas por ácidos graxos que são hidrofóbicas. Elas não toleram bem a água, então elas não podem ter contato. Então, essa é uma forma que a célula encontrou de proteger essas caudas de ácido graxo e ter uma membrana funcional que permite a ela ser semipermeável, ser seletiva a substâncias que irão entrar e irão sair dessa célula e ser fluida. Permite que essa membrana ela tenha um certo grau de movimentação. Bom, além dos fosfolipídios e dos ácidos graxos, nós vamos ter uma série de proteínas participando da estrutura da membrana. Nós vamos ter, por exemplo, proteínas integrais, que são também chamadas de proteína transmembrana, porque em muitos casos elas são proteínas que atravessam toda a dimensão da membrana plasmática. Nós vamos ter proteínas periféricas, que vão estar posicionadas apenas em um lado da membrana, e elas são muito importantes para conferir estrutura a essa membrana, manter essa membrana forte. Nós vamos ter proteínas de canal, que são proteínas normalmente grandes, que atravessam toda a membrana plasmática e permitem a entrada de substâncias, moléculas, íons, etc. Nós vamos ter proteínas alfa-hélice, que normalmente têm uma estrutura que também atravessa toda a membrana plasmática, e elas têm uma morfologia diferente. Elas são curvadas, né? E isso permite que elas tenham aí uma capacidade de sinalização celular bastante importante. Então, nós vamos ter, por exemplo, a proteína G, que é uma das principais proteínas envolvidas com sinalização celular, sendo uma proteína alfa-hélice. Nós vamos ter proteínas globulares. Além dessas proteínas, nós vamos ter glicoproteínas, que são proteínas que são formadas também com parte da sua estrutura de carboidrato. Nós vamos ter glicolipídios, que são estruturas formadas por lipídios e carboidratos. Além disso, nós teremos o colesterol, que vai estar aqui garantindo fluidez à membrana plasmática. Ele normalmente vai ficar também posicionado para o lado de dentro da membrana, justamente porque ele também é uma estrutura lipídica e hidrofóbica. Então essa aqui é a estrutura básica de uma membrana plasmática e a gente vai compreender um pouquinho mais sobre isso. Bom, é importante que a gente lembre que a membrana celular ela pode ter estrutura variável, composição variável, a depender de qual célula nós estejamos falando. Então vejam, por exemplo, que a membrana dos eritrócitos, que são as células que carregam o sangue, né, também chamadas de hemácia, elas vão ser compostas de 49% de proteínas e 43% de lipídios, tendo 8% de carboidratos. Quanto mais proteínas uma membrana plasmática tiver, mais metabolicamente ativa ela é. Mais essa célula será relacionada a funções fisiológicas e menos essa membrana terá função apenas de revestimento e proteção. Então, quando a gente olha, por exemplo, a membrana da mielina, a bainha de mielina que
fica ali em volta dos neurônios, né? Dos axônios neuronais, a gente vai ver que ela tem uma baixa composição de proteínas, apenas 18%, enquanto de lipídios é 79% e 3% de carboidratos. Então, a membrana plasmática que envolve ali os neurônios, ela vai ter como principal função realmente o revestimento e proteção, diferentemente do que a gente vê nos eritrócitos e também na membrana das mitocôndrias. Veja só, a membrana mitocondrial interna ela vai ter 76% feita de proteínas, 24% feita de lipídios e 0% de carboidratos. Então, a membrana mitocondrial interna ela é extremamente metabolicamente ativa, né? É o local onde a gente tem grande produção de energia e, portanto, a gente precisa ter ali uma grande quantidade de proteínas que vão estar envolvidas nesse processo celular. Bom, vamos começar então a falar sobre o transporte de membrana de fato. Então, o que seria o transporte de membrana? Bom, vai ser o conjunto de mecanismos pelos quais substâncias entram e saem da célula, garantindo a homeostasia celular. Então, nós já falamos sobre isso. Então, o processo de entrada e saída de substâncias, íons, moléculas diversas da célula vai ser chamado de transporte de membrana. A gente vai ter aí a garantia da passagem de solutos e substâncias, como eu disse, e a gente vai ter três tipos de transporte de membrana, três tipos principais, que vai ser o passivo, o ativo e o por vesícula. Cada um desses vai ter várias subdivisões. A gente vai ver detalhadamente cada um, mas de antemão já digo que cada um aí se subdivide. E esse transporte através de membrana ele pode ser a favor do gradiente de concentração ou contra o gradiente de concentração. Então, gradiente de concentração nada mais é do que como é que está a distribuição de moléculas em uma determinada substância. Então, se a gente tem uma grande quantidade de moléculas no meio intracelular e uma pequena quantidade de moléculas no meio extracelular, a gente vai ter a tendência de que as moléculas que estão no meio intracelular passem para o meio extracelular, para que haja um equilíbrio. Então, isso que é o gradiente de concentração. Então, normalmente quando a gente fala está indo em favor do gradiente de concentração, é quando está indo do lugar que está mais cheio para o lugar que está mais vazio. E quando é que está indo contra? Justamente quando é o contrário, quando a molécula sai do lugar que está mais vazio e vai para o lugar que está mais cheio. Bom, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele oferece uma visão muito boa da membrana celular, da estrutura da membrana celular. Eu vou mostrar aí para vocês e vou comentando, porque como tem animação fica mais fácil da gente compreender. Então, a membrana celular ela recebe o nome hoje de mosaico fluido, né? O modelo chamado de mosaico fluido que mostra que a membrana ela é como se fosse um mosaico e ela é formada por várias estruturazinhas e ela tem capacidade de fluidez, ela fica se movendo, ela não vai ficar parada, né? Então a gente tem aí os fosfolipídios, né? Como eu já disse, formando a bicamada. Então vejam como a bicamada ela é bem dinâmica, né? Então olha só o fosfolipídio com as cabeças hidrofílicas, né? Formada pelos fosfolipídios. Voltada aí para o espaço extracelular e para o citoplasma. Ele está falando aí sobre a orientação, né? Como eu falei mais cedo. Então, as caudas hidrofóbicas formadas por ácidos graxos são posicionadas voltadas umas para as outras, justamente para ficarem protegidas no meio aquoso. Agora ele está falando sobre as membranas, ou melhor, as proteínas, algumas com carboidratos anexadas, né? Então a gente vai ter uma membrana flexível. Agora ele vai começar a fazer uma introdução de como é que as substâncias
entram e saem pela membrana. Algumas substâncias que são pequenas conseguem atravessar livremente, enquanto outras que são grandes não conseguem, né? Vão ser barradas pela composição da membrana plasmática. Então aí a gente vai ver as proteínas de canal sendo representadas, por onde essas moléculas maiores, normalmente proteínas, vão conseguir passar ou sair. E aí a gente vê que existem proteínas com formação diferente, né? Então algumas são totalmente abertas, outras são um pouco fechadas e abrem e fecham. Então a gente consegue ver nesse vídeo aí, de uma forma bem didática, como é que está a estrutura da membrana plasmática. Vamos ver então, começar a analisar então agora os tipos de transporte de membrana. Bom, a gente vai ter o transporte passivo, é o primeiro tipo que a gente vai analisar. E o transporte passivo é subdividido em dois tipos, que é a difusão e a osmose. Vamos começar analisando aqui como é que é a tal da difusão. Então a difusão ela pode ser feita de um modo simples, chamada de difusão simples, que é quando a molécula vai simplesmente atravessar por dentro da membrana plasmática, como a gente viu ali na animação, e normalmente vai permitir a passagem de moléculas pequenas, né, como por exemplo o oxigênio, o CO2, o nitrogênio. E a gente também vai ter a difusão facilitada, que aí vai utilizar proteínas para poder fazer a sua passagem e ela, tanto a difusão simples como a facilitada, elas vão ser sempre a favor do gradiente de concentração. Ou seja, elas vão sair de onde a substância, a molécula, vai sair de onde está mais aglomerada, mais concentrada e ir para onde está mais vazio. A gente vai ter também a osmose, né, que é outro processo de transporte passivo e é exclusivo para o transporte de água. Então vai acontecer de duas maneiras, através da bicamada lipídica, e isso em menor quantidade, certo? E um processo mais lento. Quando a água passa através da bicamada lipídica, ela leva mais tempo, embora a água seja uma molécula não muito grande, mas mesmo assim ela precisa de mais tempo para atravessar. E através também de proteínas de canal chamadas de aquaporinas. São proteínas exclusivas aí para a entrada e saída de água. E elas foram descobertas relativamente recentemente, em 2020, 2003, e inclusive rendeu um prêmio Nobel para Peter Agre, foi o pesquisador que descobriu as aquaporinas, e até a descoberta dessas proteínas especializadas na entrada e saída de água, a gente acreditava que a água só entrava e saía da célula por meio da membrana. Hoje a gente já sabe que ela vai passar principalmente pelas aquaporinas, e quando ela passa pelas aquaporinas, esse processo é muito mais rápido do que quando ela usa apenas a própria bicamada lipídica para atravessar. E no caso da água, a gente vai analisar o movimento dela considerando o estado osmolar do fluido que nós estamos olhando. Então a gente vai dizer que a água vai sair do meio que está hipoosmolar e ir para o meio que está hiperosmolar. Então, a osmolaridade nada mais é do que a concentração de moléculas em uma determinada substância. E aí, diferente da ideia do gradiente de concentração, que a molécula sai de onde está mais cheio para o lugar que está mais vazio, a água sempre vai sair do local que está mais vazio para o local que está mais cheio. Porque a ideia da água é tentar equilibrar, diluir aquela concentração de partículas, não deixar as partículas altamente concentradas. Então, a gente vai compreender isso mais a fundo mais para frente, mas entendam que na osmose a gente vai ter como principal ponto de análise a osmolaridade do meio que nós estamos analisando. Então, por exemplo, quando o espaço extracelular está hiperosmolar, a água vai tender a sair da célula do meio intracelular e ir para o lado extracelular. E quando o meio intracelular estiver hiperosmolar, a gente vai ter um movimento contrário da água. A água vai sair do meio extracelular e irá entrar dentro da célula. Muito bem. Vamos começar a analisar agora o transporte passivo na forma da difusão simples.
Então, quais são os princípios gerais desse método de transporte através da membrana? A difusão ela vai se referir ao movimento de moléculas em favor do gradiente de concentração celular. Então, quando a gente está falando de difusão, nós vamos estar sempre falando de movimento em favor do gradiente de concentração. A gente vai estar transportando principalmente moléculas pequenas e lipofílicas. Oxigênio, CO2, nitrogênio, hormônios, especialmente hormônios que têm uma grande composição lipídica, como os hormônios esteroides, eles vão conseguir passar diretamente pela bicamada lipídica. E o transporte passivo por difusão simples, a gente não vai ter gasto de energia na forma da molécula de ATP. Então, um transporte que não requer energia externa. Ele vai usar energia cinética do próprio movimento das moléculas e do gradiente de concentração para permitir esse movimento. Mas não vai precisar de energia externa na forma de ATP. A gente vai entender mais a fundo o que é o ATP daqui a pouco. Então aqui essa imagem ela ilustra o transporte passivo, né, por meio da difusão simples. Então moléculas que são pequenas conseguem atravessar livremente, mas moléculas que são grandes demais vão encontrar uma barreira, uma resistência aqui na membrana e não vai conseguir passar. Então quanto mais lipossolúvel for a molécula e quanto menor for a molécula, maior será a facilidade que ela irá encontrar para passar. Além disso, a gente vai sempre considerar o gradiente de concentração. E o gradiente de concentração ele pode ser para os dois lados, né? Tanto para o lado fora da célula, para o lado extracelular, ou intracelular. E aí o movimento vai ser definido por esse gradiente. Em outras palavras, se a gente tiver muita molécula do lado de dentro e pouca molécula do lado de fora, as moléculas vão tender a sair da célula. Em outro exemplo, se a gente tiver uma grande quantidade de moléculas do lado de fora e poucas moléculas do lado de dentro, a gente vai ter a entrada dessas moléculas para o meio intracelular. Então, é assim que se comporta o transporte de moléculas na difusão simples. E a velocidade que a difusão vai ter será mais rápida se alguns requisitos forem cumpridos, como por exemplo, a superfície da membrana for grande, né? Quanto maior for a superfície membranar, mais espaço há para as moléculas poderem se difundir. Isso vai acelerar a velocidade com que a difusão ocorre, né? Com que as moléculas atravessam essa membrana. Se a membrana for menos espessa, ou seja, se a membrana não for muito grossa, se o espaço entre a membrana externa, a camada externa e a camada interna não for muito distante, então a gente vai ter aí um transporte mais acelerado. Se o gradiente de concentração for maior, ou seja, se a diferença da quantidade de moléculas lá de dentro e de fora for maior, a velocidade com que essa passagem irá ocorrer também será mais rápida. E a membrana for mais permeável à molécula. Então, a gente sabe que tem moléculas que têm uma maior permeabilidade naquela membrana. Bom, e a permeabilidade da membrana vai depender de alguns fatores também. Então, da sua solubilidade em lipídios, ou seja, moléculas que tenham uma grande composição de lipídios irão conseguir passar mais facilmente, como é o caso dos hormônios esteroides, que são formados basicamente de lipídios. O tamanho da molécula, como a gente já falou. Da composição lipídica da membrana, ou seja, se a membrana tem muito lipídio ou menos lipídio, né? Mais proteínas, por exemplo, como a gente citou ali no caso dos eritrócitos, das hemácias. Bom, então aqui a gente tem um resumo de como ocorre o transporte passivo através de proteínas transportadoras, ou também, como são chamadas, proteínas carreadoras. A gente vai ter dois tipos principais de proteínas transportadoras. Nós vamos ter as proteínas canal, que elas vão criar um poro cheio de água entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. E essas proteínas canal elas podem ser classificadas em proteínas que possuem portão e proteínas que têm os canais abertos o tempo todo. Então, as proteínas que possuem portão, elas vão estar com o portão aberto ou fechado a depender da situação da célula. Normalmente, os livros representam
esses portões com uma bola presa a uma corda. Por quê? Porque esse portão ele pode estar fechado já aqui na face interna da membrana, ou ele pode estar fechado mais no meio do canal. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aqui, nós estamos vendo um portão fechado já na face interna da membrana, né? Então, essas proteínas de canal, elas que possuem portão, elas normalmente vão responder a sinais eletroquímicos, não apenas sinais hormonais, mas também a sinais elétricos. Então, por exemplo, lá no coração, quando a gente tem um potencial de ação, a gente vai ter uma membrana em estado de repouso em menos 90 milivolts. E para que o potencial de ação, ou seja, a despolarização da membrana, que é um sinal elétrico que vai ser gerado para que o coração todo contraia, ele possa ser propagado pelo coração, é necessário que esse estado de menos 90 milivolts, que é um estado bastante negativo, ele fique menos negativo, que ele chegue até menos 55 milivolts, para que a gente tenha abertura dos canais iônicos de sódio. Então, quando a gente tem a chegada do potencial elétrico na membrana, a gente começa a ter uma redução desse potencial negativo, desse potencial de repouso negativo, até que, quando ele atinge menos 55, nós vamos ter a abertura dos canais de sódio. E aí, esses canais de sódio abertos, a gente vai ter a entrada de sódio e a gente vai ter o processo de despolarização iniciado. Ou seja, a gente vai sair de um ponto de um repouso na membrana de menos 90 para depois menos 55, e aí a gente vai inclusive chegar em um momento que a membrana vai estar com um potencial elétrico positivo. E isso permite que haja aí a propagação do sinal elétrico que vai permitir a contração do músculo cardíaco. Então, os canais, as proteínas de canal que possuem portão, elas estão muitas vezes envolvidas com um sinal elétrico, gradiente eletroquímico, e não apenas químico, não apenas de concentração de moléculas, mas também eletricidade, voltagem que vai estar influenciando a abertura ou fechamento desses canais. Bom, a gente também vai ter proteínas de canais que permitem que os canais fiquem abertos o tempo todo. Essas proteínas são chamadas de poros, né? E um exemplo muito bom disso é a aquaporina. É a proteína que permite a entrada de água e saída de água na célula. Bom, além das proteínas de canal, a gente vai ter um outro grupo que são as proteínas transportadoras, ou proteínas carreadoras. Essas proteínas, diferentes das de canal, que vão ter ali uma abertura, né, constante ou fechada a partir dos portões, as proteínas de canal elas vão estar sempre com um lado aberto e o outro lado fechado. Ou melhor, as proteínas transportadoras vão estar sempre com um lado aberto e um lado fechado. Aqui no exemplo nós temos o lado intracelular aberto e o lado extracelular fechado. Então, se uma molécula precisar sair da célula, ela vai precisar entrar aqui pelo lado intracelular, se acoplar nessa proteína e esse processo de acoplamento vai induzir a uma mudança conformacional na proteína, ou seja, ela está fechadinha, a molécula segurou nela, ela simplesmente vai se abrir e a molécula que estava presa nela agora pode ser liberada. Então, a molécula estava presa aqui, quando ela se abre para o lado extracelular, a molécula vai embora, né? Da mesma forma, se o movimento for o contrário, se a molécula quiser entrar na célula, ela vai chegar, uma proteína transportadora, vai se acoplar na sua estrutura, esse processo de acoplamento vai mudar a conformação da proteína, ela vai ter agora o seu lado extracelular fechado e o lado intracelular aberto, e a molécula vai se soltar da proteína e ser entregue para o meio intracelular. Então, as proteínas transportadoras elas são subdivididas em três tipos de transporte. A gente vai ter o transporte uniporte, que é quando apenas uma molécula é enviada para o lado interior da célula, ou também exterior da célula, dependendo da proteína que a gente estiver analisando, mas nesse exemplo aqui a gente vai ter a molécula de glicose adentrando por uma proteína transportadora, que no caso da glicose é o GLUT, a depender do local onde a gente tenha esse GLUT, ele muda de nome, mas por exemplo no músculo esquelético é o GLUT4.
A gente vai ter também as proteínas que fazem transporte sim-porte, que é quando a gente tem duas ou mais substâncias se movimentando na mesma direção através da membrana, né? Então aqui a gente vai ter a proteína que leva sódio e glicose de vez, e as duas para o lado interior da célula, né? Na mesma direção. E nós vamos ter as proteínas transportadoras que fazem transporte antiporte, que é quando a gente tem uma molécula saindo da célula e outra molécula entrando na célula. E aí, esse tipo de transporte, normalmente ele requer ATP. A gente vai ver essas proteínas em detalhes ainda nessa aula, mas já estou passando a visão geral para que vocês compreendam que existem subtipos das proteínas transportadoras ou carreadoras. Bom, vamos então analisar agora um outro tipo de difusão, que é a difusão facilitada. Mas é importante que você compreenda que ainda se trata de um transporte passivo, ou seja, não tem gasto direto de ATP, de energia, certo? Então, quando a gente fala de difusão, seja ela difusão simples ou difusão facilitada, nós estamos falando de um processo no qual não há gasto direto de energia, por meio de energia externa, no caso da molécula de ATP. Bom, então vamos analisar aqui o exemplo da entrada de molécula de glicose. Olha só, então a gente vai precisar do gradiente de concentração ser favorável, ou seja, a gente precisa de uma alta concentração de glicose no meio extracelular, enquanto que a gente vai ter uma baixa concentração de glicose no meio intracelular. Isso vai fazer com que a proteína transportadora de glicose, que é o GLUT, que do inglês é Glucose Transportator, né? Ele se transloque do meio intracelular, ele fica aqui guardado no meio intracelular em vesículas, mas quando ele recebe uma sinalização celular, ou seja, quando, por exemplo, um hormônio muito famoso, que é a insulina, se liga no seu receptor aqui no lado extracelular da membrana, a gente vai ter uma sinalização interna que vai encontrar o GLUT. A sinalização é o que a gente chama de cascata de sinalização. Uma proteína vai ativando outra, que vai ativando outra, até que o GLUT seja translocado, ou seja, ele vai se deslocar do meio intracelular até a membrana, onde ele vai se acoplar e criar ali uma espécie de portal, né? A gente viu que ele fica com um lado fechadinho, aberto, e outro lado fechado. Então a molécula de glicose vai se anexar e ele vai mudar a sua conformação e jogar a molécula de glicose para dentro. Então, isso depende do gradiente de concentração. E aí, essa difusão facilitada, ela vai parar quando ela alcançar um equilíbrio, né? Quando as concentrações de glicose dentro e fora da célula forem iguais. Só que a glicose é uma molécula muito importante para o nosso organismo, porque ele é um substrato energético. É uma molécula que permite que a gente faça a produção de moléculas de ATP. Então, é interessante que as nossas células sempre possam estar captando glicose. Então, a célula vai ter aí algumas estratégias para manter uma alta concentração de glicose do lado de fora em relação ao lado de dentro. Como que ela vai fazer isso? Assim que a glicose entra dentro da célula, ela vai ser fosforilada, ou seja, ela vai receber a energia de um ATP na forma de um fosfato. Então a glicose vai receber um fosfato que vai ser posicionado no carbono 6, e aí a gente vai ter a mudança da molécula de glicose, a molécula que a princípio se chamava glicose, agora vai se chamar glicose 6-fosfato. E essa mudança muda a estrutura da molécula. Imaginem, de forma bem didática aqui, que a molécula fosse redondinha e ela precisa ter esse formato para poder passar pelo GLUT. E aí, de repente, quando ela recebe um fosfato, ela vira um triângulo. E aí, na forma de triângulo, ela não pode passar pelo GLUT. Então, essa é uma estratégia extremamente interessante que a célula faz para garantir a concentração de glicose sempre favorável à entrada de glicose, porque sempre que a molécula de glicose virar glicose 6-fosfato, a gente não vai ter mais glicose, né? Glicose virou glicose 6-fosfato, ou seja, se a gente olhar, sempre vai ter mais moléculas de glicose do lado de fora do que do lado de dentro. Então, isso sempre permite um gradiente de concentração favorável. E, além disso, a gente vai aprisionar a molécula de glicose dentro da célula, né? Então,
quando a glicose vira glicose 6-fosfato, como ela mudou o seu formato, ela não pode simplesmente voltar. Porque se a célula não te fizesse essa conversão e a molécula permanecesse com o seu formato, aí digamos que a concentração de glicose fora se tornasse menor do que a que está aqui dentro da célula. O que que ia acontecer? A molécula de glicose, ela ia simplesmente voltar pelo glúten. Uma vez que o glúten se anexa aqui dentro da membrana celular, ele permanece ali por um certo tempo. Então, se o gradiente de concentração mudasse e ficasse favorável para a saída da molécula de glicose, se ela não tivesse aprisionada, ela ia simplesmente embora. Então, a célula não permite que isso aconteça, fazendo o quê? A fosforilação, adicionando um fosfato no carbono 6 e transformando o que era glicose em glicose 6-fosfato. Bom, vamos falar agora sobre o transporte passivo, na forma de osmose, ou seja, o transporte de água. Vejam só, como é que está distribuído o líquido no nosso corpo, né? Então, a gente vai ter 1/3 do líquido corporal na forma de líquido extracelular. A menor parte no plasma e uma outra parte maior do líquido intersticial. Então, o espaço intersticial é o espaço que existe entre os vasos sanguíneos, que é onde o plasma vai estar, né? O plasma é a parte líquida do sangue, certo? Então, o sangue ele é composto por uma parte líquida e uma parte de proteínas, né? Por exemplo, as hemácias, as fibrinas. Então, moléculas que fazem parte ali da parte grossa do sangue, a parte proteica do sangue. E a gente vai ter a parte líquida, que é formada em sua grande parte, 99%, de água. E a gente vai ter também o líquido intersticial, que é o espaço entre o vaso sanguíneo e a célula. Então, o vaso sanguíneo ele não está diretamente acoplado à célula. Normalmente, a gente vai ter ali um espaço intersticial, que é um espaço bem reduzido, é um espaço bem estreitinho, mas ele existe e ele está posicionado entre o vaso sanguíneo e a célula. E aí, o líquido intracelular ele vai abrigar 2/3 do líquido corporal, ou seja, a maior parte do líquido do nosso corpo está dentro das nossas células. Bom, e aí eu tinha falado no começo da aula sobre a osmolaridade, né? Então, o que que é a osmolaridade? É a concentração de partículas em um determinado meio. Então, vamos imaginar aqui a situação, que é a seguinte. A concentração de sódio no líquido extracelular é maior do que a concentração de sódio no líquido intracelular. Isso faz com que a gente tenha uma tendência da molécula de água de sair da célula e ir para o meio extracelular para evitar a concentração da molécula de sódio. Então, para tentar diluir o sódio. Então, isso funciona muito bem, a gente tem um equilíbrio ali do sódio. Só que a gente pode ter alterações na concentração de sódio. A gente pode ter, por exemplo, uma desidratação na qual a gente perde mais sódio do que água. Então, o sódio que está aqui no líquido extracelular, ele vai ficar muito concentrado. E quando ele fica muito concentrado, o que que a gente vai ter? Um meio hiperosmolar, um estado hiperosmolar no líquido extracelular em relação ao líquido intracelular. O resultado disso vai ser a saída de água do meio intracelular para o meio extracelular, para tentar diluir o sódio. Então, isso pode representar um problema, por exemplo, no caso da desidratação. Porque o que vai acontecer? Quando a célula começa a perder água, ela vai murchar. A célula tem o seu citoesqueleto, 60% da célula é água. Então, quando ela começa a perder muita água, esse citoesqueleto ele começa a encolher, a murchar. E isso vai levar a uma série de disfunções celulares se não for revertido, né? Por outro lado, quando a gente tem um estado hiperosmolar no meio intracelular, a gente vai ter a tendência do líquido da água sair do meio extracelular para o meio intracelular. Isso ocorre, por exemplo, quando o indivíduo faz uma ingestão hídrica muito alta, ele bebe um volume de água muito grande em um pouco espaço de tempo. Então, até um tempo atrás existia um desafio que era feito em grupos de internet, muito perigoso, que o indivíduo tinha que beber um grande volume de água em pouco tempo, né?
E muitas pessoas foram a óbito por causa dessa brincadeira, a brincadeira de mau gosto, que a gente entende que a partir o consumo de 1 litro de água em um período menor do que 1 hora, você já está sobrecarregando as suas células. E se você consumir mais de 6 horas, ou melhor, 6 líquidos de água em 6 litros de água, melhor dizendo, em um espaço de menos de 4 a 5 horas, isso é um perigo para óbito muito grande. Porque o que, é que vai acontecer? O, o espaço intracelular vai ficar extremamente hiperosmolar. E a água, então, ela vai sair do plasma e vai entrar na célula. Isso vai fazer com que a célula inche, inche e inche. Ela vai ficar extremamente inchada. E aí, o citoesqueleto celular ele pode se romper e a célula se romper como um todo. Então, quando o indivíduo faz uma ingestão de água muito grande, em pouco espaço de tempo, ele pode ir a óbito por rompimento das células. Isso normalmente vai ser muito mais perigoso no cérebro. Por quê? Porque o indivíduo ele pode ter um inchaço corporal nas células do corpo, mas essas células elas têm ali espaço para inchar, até que elas se rompam. Mas a célula do cérebro, né, os neurônios e outras células do sistema nervoso, elas estão presas dentro da caixa craniana, que é uma caixa rígida. E aí o que, que acontece? Elas vão inchar, só que elas vão ter um espaço limitado para isso. Então, qual que vai ser o resultado? O edema cerebral. E aí o indivíduo pode ir a óbito por causa desse edema, que vai gerar um rompimento de vasos sanguíneos, etc., uma série de complicações. Então, a osmose ela depende desse espaço, dessa concentração, desse estado osmolar, né? Onde está hiperosmolar, a água vai. Então, se o meio intracelular estiver hiperosmolar, a água vai sair do meio extracelular para o meio intracelular. E se o lado extracelular estiver hiperosmolar, a água vai sair do meio intracelular para o meio extracelular. E aqui a gente tem a concentração de uma série de moléculas no meio do líquido intracelular, no líquido intersticial e no plasma. Vejam que o sódio, que é o amarelinho aqui, ele está pouco concentrado no líquido intracelular, enquanto o potássio está muito concentrado no líquido intracelular. Já no líquido intersticial e no plasma, o sódio é o principal componente, é a principal partícula, ou melhor, o principal eletrólito que vai estar compondo aí essas regiões. E vejam que o potássio está muito menos concentrado nesses lados, né? O cloro e o bicarbonato também vão estar em menor quantidade na parte do plasma e do líquido intersticial. E as proteínas vão estar em uma grande quantidade no meio intracelular e também no plasma. Mas no líquido intersticial a gente não vai ter a presença de proteínas. Então a osmose ela vai acontecer seguindo esse estado hiperosmolar. E a gente já sabe que o transporte de água vai acontecer principalmente por aquaporinas, proteínas de canal, poros que ficam abertas de forma constante. Em situações normais, o movimento da água vai ser neutro, a mesma quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai, mas em situações atípicas, como por exemplo a desidratação ou a hiperidratação, aí a gente vai ter um movimento seguindo a hiperosmolaridade. O lado que tiver mais hiperosmolar é para onde a água irá ir. Bom, vamos agora falar do transporte ativo. Então, nós já falamos do transporte passivo, nós já falamos sobre a osmose, vamos falar agora do transporte ativo. Então, o transporte ativo ele vai ser contra o gradiente de concentração. Então, a gente já tem aí a diferença em relação ao transporte passivo, que é sempre em favor do gradiente de concentração. No ativo, a gente vai ter um transporte contra o gradiente de concentração. E por ser contra o gradiente de concentração, ele vai requerer o gasto de energia na forma da molécula de ATP. Então, como eu havia dito, eu ia fazer uma revisãozinha sobre a molécula de ATP. Já falamos até bastante sobre ATP, então vamos revisar o que é a molécula de ATP. Ó. A molécula de ATP ela é considerada a moeda energética universal da célula, ou seja, é a molécula que a célula usa de forma preferencial para fazer a transferência de energia. Tudo que a célula precisa de energia, ela vai fazer utilizando a molécula de ATP.
Essa molécula é uma molécula que contém dentro de si a energia química dos nutrientes que nós comemos, né? Então, quando a gente faz a ingestão de carboidrato, proteína, lipídios, a gente vai ter todo o processo digestivo. Esses macronutrientes vão ser quebrados em porções menores, em moléculas menores, e a energia dessas moléculas menores, como por exemplo a glicose, o ácido graxo e os aminoácidos, vai ser transferida para as moléculas de ATP. Bom, e onde que fica armazenada essa energia na molécula de ATP? Então, o que que é o ATP? É uma adenina ligada a uma ribose, que por sua vez vai estar ligada a três fosfatos. Então, a gente chama ATP de adenosina trifosfato. Então, o que que é esse trifosfato? Nada mais nada menos do que três fosfatos ligados um ao outro. E a energia química que eu falei para vocês, que vem dos nutrientes, ela vai estar contida aqui, ó, nas ligações entre os fosfatos. Então, toda vez que a gente consumir uma molécula de ATP, na verdade o que a gente está fazendo é quebrando esse ATP em moléculas menores. Então, quando eu quebro uma molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, porque possui três fosfatos, eu vou ter uma outra molécula chamada ADP. E o fosfato que antes estava energizado porque estava ligado, vai ficar solto. Vai se tornar um fosfato inorgânico, que é um fosfato pobre em energia. Então, o que que é ADP? Adenosina difosfato, porque tem só dois fosfatos. Um foi utilizado. E se eu tiver outra quebra dessa molécula de ADP, ela vai se tornar AMP, adenosina monofosfato. Mono porque só tem um fosfato. E aí o outro fosfato que estava ligado foi solto, liberado na forma de fosfato inorgânico, e a energia química que saiu nesse momento de quebra, de clivagem do ATP ou do ADP, foi utilizada para fazer a energização de algum processo. Ou seja, por exemplo, permitir o transporte ativo, que é o que a gente vai estar falando agora, né? Ou, por exemplo, permitir a contração muscular. Então, a energia química do ATP vai ser convertida em energia mecânica lá no músculo esquelético, que vai poder se contrair quando esse ATP é quebrado. Muito bem, vamos então analisar agora o transporte ativo, uma vez que a gente já entendeu como é que funciona a transferência de energia por meio do ATP. O ATP é quebrado, a sua ligação fosfato libera energia química e essa energia química vai ser utilizada para fazer algo acontecer. Então, quando a gente pensa no transporte ativo, a gente tem transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Vamos começar falando do transporte ativo primário. Então, o transporte ativo primário ele vai utilizar um processo de bombas, que vai ser o bombeamento de moléculas através de proteínas. A gente vai passar aí solutos, moléculas diversas, através de proteínas, num processo de bombeamento. E esse processo de bombeamento ele vai requerer energia na forma de ATP. A gente vai sempre fazer isso contra o gradiente de concentração, né? Então a gente vai sair de um local que está menos concentrado para um local que está mais concentrado, ou melhor, exatamente, de um local que está menos concentrado para um local que está mais concentrado. Estamos indo contra o gradiente de concentração. E aí exemplos dessas bombas proteicas é, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, a TPase, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouquinho, a bomba de cálcio, a TPase. Vamos ver também em detalhes. Então, olha só aqui a bomba de sódio, potássio, ATPase. Ela vai usar a energia do ATP para bombear sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. Então, vejam que no líquido intracelular a concentração de sódio é baixa, como a gente já falou, e vai ser alta a concentração de potássio. Então, aqui em roxinho, as moléculas roxas são o potássio e as moléculas amarelas são o sódio. Então, o que a bomba de sódio e potássio vai fazer? Ela vai jogar o sódio contra o seu gradiente de concentração, né? Vai jogar o sódio que está dentro para o lado de fora, ou seja, indo contra o gradiente de concentração, e o potássio da mesma coisa. Ele vai sair de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. Então, outro movimento contra gradiente de concentração. E isso requer bombeamento, energia na forma de ATP. Isso aqui, gente, é basicamente quando a gente precisa
bombear água morro acima, né? A água naturalmente ela não vai subir o morro, mas a gente consegue mandar água lá para cima através do bombeamento. Se a gente colocar energia num sistema de encanação, né? A gente consegue fazer a água subir, ir contra o seu fluxo normal. Então, olha só como é que funciona a bomba de sódio e potássio ATPase. A gente vai ter aí, como já foi dito, uma alta concentração de sódio no líquido extracelular e esse sódio ele vai se ligar na proteína, certo? Então ele vai ter aqui três locais para ligação. Do lado intracelular, né, que é onde ele está menos concentrado. Então ele vai vir aqui e vai se ligar. 1, 2, 3 sódios ligados. Quando esses sódios se ligam aqui na proteína, a gente vai ter uma mudança de conformação devido à utilização do ATP. O ATP vai chegar, vai ser quebrado, né? Vai ser convertido em ADP e fosfato inorgânico e a energia química dele vai ser utilizada para mudar a conformação da proteína. Então aqui, ó, fosfato inorgânico sendo anexado na proteína, o que a gente chama de fosforilação. Ele saiu do ATP e foi anexado à proteína, foi fosforilada. E agora a gente vai ter a mudança da conformação da célula, da proteína transportadora. Ou seja, ela estava fechada para o lado de fora, agora ela se abriu. E aí o sódio ele pode sair para o lado externo da célula. Bom, o que acontece na sequência? Quando essa mudança de conformação acontece e o sódio está saindo, 2 potássios do líquido extracelular vão se ligar nos seus sítios de ligação. E aí o que a gente vai ter? A gente agora vai ter uma outra mudança conformacional e quando a proteína transportadora está aberta para o lado de dentro da célula, a gente vai ter aí uma perda da afinidade do potássio com o seu sítio de ligação e aí vai ser liberado do lado de dentro da célula. Então, resumindo o processo, a gente está tirando 3 sódios e botando 2 potássios para dentro. E aí é importante que a gente compreenda o seguinte: tanto o sódio quanto o potássio são cátions, né? São moléculas que são positivas. Então, do ponto de vista elétrico, a gente está colocando apenas uma molécula positiva para dentro, né? Porque a gente tirou 3 positivas e enviamos 2 positivas, ou seja, o saldo é uma molécula positiva. Então, isso ajuda a manter o potencial de repouso celular, que vai variar de célula para célula, mas a bomba de sódio e potássio é um dos principais mecanismos para a manutenção do potencial de repouso adequado da célula. Então ela funciona muito. O tempo todo a gente está tendo aí bomba de sódio e potássio, garantindo essas concentrações de potássio maior do lado de fora e de potássio maior do lado de dentro e de sódio maior do lado de fora. Bom, além da bomba de sódio e potássio, a gente tem outra bomba interessante que é a bomba de cálcio. Então, o cálcio é um íon extremamente importante no processo de contração, certo? Então, a célula muscular esquelética vai precisar muito de cálcio, a célula muscular cardíaca vai precisar muito de cálcio. E esse cálcio, ele precisa ser bombeado para que a gente tenha ali uma restauração da homeostasia da célula. Então, o cálcio ele é importante na hora que a gente precisa contrair. Então, quando a gente vai contrair, a gente precisa ter cálcio disponível aqui no citoplasma celular. Só que quando a gente precisa relaxar, e aí o processo de contração é um ciclo, contrai, relaxa, a gente precisa remover esse cálcio que estava aqui disponibilizado no citoplasma, e para isso a gente vai ter as bombas de cálcio. A gente tem 2 bombas de cálcio principais aqui na célula. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, uma célula cardíaca. Então, a gente vai ter a bomba de cálcio ATPase na membrana, que ela vai fazer o quê? Ela vai remover o cálcio do citoplasma para fora, utilizando a energia do ATP. Então, o cálcio vai ser mandado para fora. E a gente também vai ter a bomba
que vai estar posicionada no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é o local na célula onde a gente faz armazenamento de cálcio, certo? Então ele é um bolsão onde a gente guarda um monte de molécula de cálcio. E quando é necessário liberar cálcio para que a contração ocorra, a gente vai liberar esse cálcio do retículo endoplasmático. Isso por sinalização celular. Beleza. Uma vez que a gente liberou o cálcio do retículo endoplasmático, ele fica disponibilizado no citoplasma. Só que quando a gente precisa relaxar o músculo, a gente precisa captar esse cálcio novamente para o retículo endoplasmático. Então a gente vai ter uma bomba de cálcio posicionada aqui no retículo que vai fazer esse processo e vai utilizar a ATP também para bombear o cálcio para dentro, para guardar o cálcio. Então veja que são dois mecanismos de bombas diferentes que fazem a mesma coisa, só que um manda o cálcio para fora, certo? A bomba de cálcio ATPase na membrana e a outra vai estar fazendo bombeamento de cálcio do citoplasma para o retículo endoplasmático, certo? Então, lá no coração, essa bomba de cálcio do retículo endoplasmático é a bomba cerca, certo? Então, esse processo é importantíssimo para que a gente tenha os ciclos de contração e relaxamento. Se a gente não tivesse esse recolhimento de cálcio, seria impossível relaxar a musculatura. E isso, obviamente, traria uma série de consequências muito ruins. Bom, vamos agora falar do transporte ativo secundário. Como é que é esse transporte? Esse transporte é feito por cotransporte, né? Quando será utilizada a energia potencial armazenada no gradiente de concentração de uma molécula para empurrar a outra contra o seu gradiente. Ou seja, uma molécula vai em direção favorável ao gradiente de concentração enquanto outra vai pegar uma carona para ir no sentido oposto, certo? Então isso é o que a gente chama de cotransporte. Então a gente vai ter tipos, né? A gente vai ter simporte, que é quando as duas estão indo, ou melhor, simporte e antiporte. E o simporte é quando as duas estão indo na mesma direção e o antiporte é quando a gente está tendo direção contrária. Então, o simporte na mesma direção, por exemplo, a bomba não, o transporte de sódio e glicose no intestino, certo? Então, olha só como é que funciona esse transporte ativo secundário lá no intestino. Então, a gente vai ter aqui, ó, lá no lúmen do intestino ou do túbulo renal, proteínas transportadoras associadas, né? Então, aqui é o líquido intracelular. E a gente vai ter uma concentração de sódio maior do lado de fora do que do lado de dentro, né? E isso favorece o quê? A entrada do sódio para o meio intracelular. Só que a gente vai ter a glicose menos concentrada do lado de fora do que do lado de dentro. A gente tem mais molécula de glicose no lado de dentro. E aí o que que acontece? O sódio está indo em favor do seu gradiente de concentração, mas a glicose está indo contra. E aí a glicose ela vai pegar carona na energia que o sódio vai estar propiciando quando ele está fazendo esse movimento em direção ao seu lado interior, né? O seu gradiente de concentração, para que ela possa entrar também. Então veja só, o sódio vai se ligar aqui, né? Então quando o sódio se liga, ele vai criar um sítio de alta afinidade pela glicose na proteína. Então a glicose vai, opa, já que você vai entrar aí, sódio, deixa eu entrar junto. Ela se liga aqui. Na sequência, a ligação da glicose vai mudar a conformação da proteína. Então, a proteína estava aberta para o lado do lúmen do intestino do túbulo renal e agora ela vai se abrir para o lado do líquido intracelular. E aí, quando ela se abre, o sódio vai ser liberado lá no citosol primeiro e essa liberação vai mudar a afinidade do sítio para a glicose, ou seja, vai diminuir a afinidade e o sítio vai soltar a glicose. No final das contas, as duas moléculas vão chegar lá no mesmo local, só que uma está indo a favor do gradiente de concentração e outra está indo contra, né? E agora a gente vai ver o antiporte, que são direções opostas. Por exemplo, o sódio-cálcio lá no coração. Lá nesse transporte a gente vai ter
3 sódios entrando para cada cálcio que sai. Então vamos ver. Ó. De novo, a gente está aqui nessa molécula, nessa célula cardíaca, né? Nesse miócito cardíaco. Só que a gente analisou primeiro as cálcio ATPase da membrana plasmática e da membrana do retículo endoplasmático. E agora a gente vai analisar a trocadora de sódio e cálcio, certo? Então, é uma proteína trocadora de sódio e de cálcio. Então, ela vai mandar para dentro 3 moléculas de sódio e mandar para fora uma molécula de cálcio. Então, essa é outra forma que a célula tem de remover cálcio. Né? É um processo mais lento do que as bombas cálcio-ATPase, mas ele também contribui para a remoção de cálcio do citoplasma. Então, esse é um tipo de transporte ativo secundário por antiporte. Bom, agora vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo eu legendei, que ele vai ser bem didático, porque ele vai mostrar em animações como é que são essas proteínas transportadoras, como é que elas funcionam, como é que elas agem. Então eu vou até sair aqui para que vocês possam ver de uma maneira mais eficiente. In this video, we will learn about transport proteins, which include pumps, channels, and carriers. Let's get started. In the video on biological membrane, we have seen that the membrane is made up of lipids. Lipid-soluble substances like oxygen and carbon dioxide can dissolve in the membrane and therefore can cross through the membrane itself. However, lipid-insoluble substances like sodium and potassium ions cannot dissolve in the membrane and therefore cannot cross it. Some molecules like glucose are simply too large to penetrate the membrane. So for such substances, we have various transport proteins on the membrane. They create a passage in the membrane for the movement of such substances. All the transport proteins are transmembrane. This means they go through and through the membrane. Well, they have to create a through and through passage. There is no other option. There are 3 main types of transport proteins: pumps, channels, and carriers. Let's see each type one by one. First, pumps. Their specialty is to move substances uphill against their electrochemical gradient. For this, they use energy from ATP. For example, sodium-potassium ATPase pump. Sodium concentration is higher outside and lower inside the cell. But these pumps move the sodium outside the cell using energy from ATP. This type of transport is called primary active transport. So this was about pumps. Now let's see channels. They simply provide continuous passage through the membrane, just like a tunnel. Ions can freely diffuse through this passage. Thus, movement through channels is passive down the electrochemical gradient. And channels are often selective for a particular type of ion. Now, the channels can be of 2 types: porous and gated channels. Pores are always open. For example, porine, nuclear pore complex, and aquaporine. Gated channels, on the other hand, are not always open. They have gates that control the opening or closing of the channel. When the gate is closed, ions cannot move through it. But when the gate opens, multiple ions can flow through its pores simultaneously. These gates in turn are controlled by ligands or voltage. Respective channels are called ligand-gated channel and voltage-gated channel. Ligand-gated channels open or close depending on binding of certain ligands. For example, sodium channels at the muscle end plate open on binding of acetylcholine. In voltage-gated channels, voltage across the membrane controls opening or closing of the channel. For example, voltage-gated calcium channels in the heart opens when the membrane depolarizes to a certain level. So this was about channels. Now let's talk about carriers. They never provide continuous passage. They have at least 2 gates and both never open at the same time. They first open at one side, binds with a molecule that they transport, closes from that side, opens on the other side, and
release the molecule on that site. They go through this cycle again and again to transport more molecules. Because of this lengthy process, the rate of transport through a carrier is slower than through the channels. Now, carriers can be of three types: uniporters, symporters, and antiporters. Uniporters move a single type of substance down its electrochemical gradient. For example, glucose transporters move glucose down the concentration gradient. Other example of uniporters is urea transporters. Now, symporters and antiporters, they move one type of molecule downhill and utilize the energy from their movement to move other type of molecules uphill. In symporters, both the substances move in the same direction. For example, sodium glucose cotransporter in the apical membrane of proximal tubule. Here, sodium concentration is high in the lumen as compared to inside the cell, and glucose concentration is higher inside as compared to the lumen. This cotransporter couples the movement of glucose with downhill movement of sodium. So glucose is moved uphill. This type of transport is called secondary active transport. Muito bem. Então, esse vídeo aí ele é bem esclarecedor, né, através dessas animações. E vamos continuar agora analisando o transporte por vesículas, que também é chamado de transporte por bloco, transporte em bloco, porque vai ter a passagem de uma grande quantidade de moléculas e substâncias de vez. Então, esse vai ser um transporte com movimento de grandes volumes de substâncias ou partículas englobadas dentro de vesículas e vai requerer o gasto de ATP. Então, as moléculas elas não vão entrar livremente, elas vão entrar englobadas, ensacadas dentro de vesículas. E esse processo vai requerer ATP porque a quantidade é grande e, além disso, essas vesículas elas têm que ser formadas e elas normalmente são formadas pela própria membrana. Então, a membrana ela meio que se deforma, ela perde um pedaço da sua estrutura para formar as vesículas. A gente vai ter aí esse transporte por vesículas de alguns tipos, né? Então, a endocitose vai ser referente à entrada de conteúdo, enquanto a exoxitose refere-se à saída de conteúdo. E, como eu disse, vai ocorrer a deformação da membrana plasmática para formar essas vesículas. Então, vamos começar analisando a endocitose. A endocitose ela é subdividida em três tipos. A gente vai ter a fagocitose, que vai ser a ingestão de partículas grandes. A gente vai ter a pinocitose, que vai ser a ingestão de fluido extracelular, de líquido extracelular, com moléculas e substâncias, o que tiver ali. E a gente vai ter também a mediada por receptor, que é um tipo de endocitose mais específica. A molécula que vai ser captada, ela só vai ser captada porque existe um receptor para ela. Então ela vai ter a sua sinalização de chegada informada para a célula e aí vai acontecer o englobamento dessa molécula em vesícula e ela vai ser englobada para dentro da célula. Aí vai sofrer o processo de endocitose. Então vamos começar analisando a fagocitose. Vai ser o processo de ingestão de partículas grandes. Normalmente a gente vai ter esse processo realizado por células imunes do nosso sistema imunológico para destruir micro-organismos, bactérias ou detritos celulares que estejam ali fazendo mal para o organismo, né? Então é um mecanismo de defesa celular, de limpeza a fagocitose. Então vamos ver ela mais a fundo. E quem vai fazer isso principalmente são células imunes do tipo macrófagos e neutrófilos, são células de defesa. Ela vai ser extremamente importante no processo de defesa contra infecções. Então olha só aqui nessa imagem como é que ocorre a fagocitose. A gente vai ter o patógeno, que aqui no nosso exemplo eu vou citar que é uma bactéria, chegando, né? Ele vai ser englobado pela célula através dos pseudópodes, que são prolongamentos da membrana, que células imunes apresentam. Algumas vão ter, outras não.
E esse processo de fagocitose ele pode acontecer por esses pseudópodes ou por receptores. Então, muitas vezes a bactéria tem um receptor na sua membrana que é detectado pela célula imune. Então, quando a célula imune percebe esse receptor ali, é, que ela reconhece, ela vai englobar esse elemento invasor. Então, nosso exemplo aqui, a nossa bactéria vai ser englobada pelos pseudópodes, os bracinhos da célula imune, vai jogar ela para dentro, formando uma grande vesícula chamada de fagossomo. Então, esse fagossomo agora vai receber a visita dos lisossomos com as enzimas digestivas, as enzimas hidrolíticas ácidas do lisossomo, né, que é uma organela de limpeza celular. E esse lisossomo ele vai se fundir com o fagossomo, vai formar o fagolisossomo. E aí, quando o fagolisossomo é formado, vai ter a liberação das enzimas hidrolíticas ácidas e essa bactéria vai ser destruída. E aí, uma vez que ela é destruída, os restos, né, os detritozinhos, vão ser liberados para fora da célula através do processo de exocitose, ou seja, em uma vesícula também vai ser solta esse material não digerido para o meio extracelular. Então vamos ver aqui um videozinho que ele também é bem didático e mostra esse processo acontecendo. Então o fagócito, a célula fagocítica vai estar chegando perto ali da bactéria. Nesse exemplo, ele vai reconhecer por receptor. A célula imune tem um receptor que identifica a célula, o elemento invasor, a bactéria, né? Olha lá. Então, uma vez que eles se ligam, agora vai acontecer um englobamento na vesícula, formando um fagossomo. Então, isso tem gasto de ATP, certo? Esse processo aí de formação dessa vesícula com deformação da membrana tem gasto de ATP. Então, aí os lisossomos chegam, liberam as suas enzimas hidroeletrolíticas, né? Formando o fagolisossomo. E a bactéria vai ser digerida, vai ser destruída. O resto que não foi digerido vai ser liberado por exocitose. Então esse outro vídeo aí mostra uma outra célula imune, né? Um macrófago, saindo da corrente sanguínea, entrando no tecido e caçando os patógenos. Ó. Ele vai agora aí pelos pseudópodes puxar. Os pseudópodes eles são alongamentos da membrana, né? E eles literalmente agem como braços. Vão lá, pegam o patógeno. Esse outro vídeo mostra o mesmo que a gente já viu, só que ele mostra o processo de formação dos lisossomos, né? Que vão ser formados lá no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. Então as vesículas aí sendo formadas vão para o complexo de Golgi, vão ser formados ali os lisossomos. O lisossomo se funde com o fagossomo formado e libera suas enzimas hidrolíticas. A formação do fagolisossomo, né? O lisossomo se funde também com organelas com defeito ou desgastadas, como as mitocôndrias. Então, o lisossomo ele também destrói moléculas, ou melhor, organelas que não estão sendo funcionais, né? Então, é uma molécula, uma organela bastante importante para manter a homeostasia celular, fazendo um processo de limpeza. Bom, vamos falar agora um pouquinho da pinocitose, né? A pinocitose vai ser o método de ingestão de líquidos e pequenas partículas dissolvidas, como por exemplo vitaminas, íons, peptídeos e etc. Então, esse processo vai pegar fluido extracelular e vai englobar nas vesículas, e dentro desse fluido extracelular vai ter essas substâncias. E esse é um processo que não é específico, ele vai englobar o que tiver ali. Então,
não vai pegar só, por exemplo, eu só quero pegar a vitamina. Vou pegar só a vitamina. Não, ele vai chegar ali, eu quero vitamina, mas aqui também vai entrar íon, vai entrar peptídeo, vai entrar de tudo. Então, embora quando ele pega íon, ele pega menos íon. Os íons eles entram em sua maior quantidade pelas proteínas de canais, certo? E a endocitose mediada por receptor vai ser extremamente específica porque ela só vai captar moléculas que se ligam ao receptor na membrana. Um exemplo disso é a captura de LDL pelo fígado. O LDL é o colesterol, né? É uma estrutura que vai compor o colesterol e ele é erroneamente chamado aí na linguagem popular de colesterol ruim, enquanto o HDL seria o colesterol bom, mas na verdade ele tem muitas funções importantes, portanto ele não deve ser classificado como ruim. O ruim é o excesso do LDL. E aí, justamente na doença, né, em situações de patologia, quando essa endocitose mediada por receptor não funciona muito bem e o LDL não consegue ser capturado pelo fígado para ser reaproveitado, inclusive ele pode estar ali sendo utilizado para compor colesterol que vai para a membrana, né? E a gente vai ter a hipercolerosemia, que é o aumento desenfreado da quantidade de colesterol na célula, nos vasos sanguíneos, etc. Isso está aí por trás da gênese de muitas doenças, especialmente as doenças cardiovasculares. Então é um processo bem problemático. Então a endocitose mediada por receptor ela é muito importante, justamente por ser bem específica. Vamos começar a falar agora então da exocitose. A exocitose ela vai ser subdividida em secreção e excreção. E ela vai servir para fazer a liberação de substâncias para fora da célula. Então, quando a gente precisa mandar uma grande quantidade de substâncias para fora da célula, como a gente viu no vídeo ali, que o resto dos detritos da bactéria precisavam ser enviados para fora, foi enviado por meio de exocitose, né? Vesículas contendo aquele detrito foi expulsa da célula. Então, é um processo importante para fazer liberação de resíduos, secreção de neurotransmissores, proteínas e hormônios. Então, quando a gente fala de excreção, é justamente essa limpeza, né? Tirar detritos em grande volume do meio intracelular. E quando a gente fala secreção, a gente está falando a produção, por exemplo, de vesículas que contenham neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que são capazes de alterar a função de células. Então, por exemplo, os neurônios, eles liberam neurotransmissores no músculo esquelético, né? Então, por exemplo, a acetilcolina é o neurotransmissor que o neurônio motor libera na fenda sináptica do músculo. Isso vai permitir que a gente tenha um potencial de ação lá no músculo e que a contração muscular ocorra. Então, esses neurotransmissores eles são liberados em grande volume e eles ficam dentro de vesículas, né? Então, é um processo de exocitose. Vesícula contendo substâncias vai ser liberada para fora da célula. A mesma coisa hormônios, né? A gente pode estar tendo aí a liberação nesse modelo. Então, por exemplo, a insulina é um hormônio extremamente importante para regular a glicemia, né? Para regular a quantidade de glicose na corrente sanguínea, e ela vai ser secretada lá pela célula beta pancreática dentro de vesículas. Ela é formada e vai ser englobada em vesículas, e quando for o momento de liberar ela, o pâncreas vai fazer exocitose dessas vesículas cheias de insulina, e a insulina cai na corrente sanguínea e vai sinalizar para a célula alvo que tem uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea e que essa célula alvo pode captar essa glicose para poder usar no seu metabolismo. Bom, aqui está uma tabelinha que é um resumo do transporte por vesículas, é bastante interessante. Então a gente vai ter aqui na coluna do tipo a fagocitose, que vai ter como função principal englobar partículas grandes, e exemplos de uso, células como os macrófagos, células do sistema imunológico.
A pinocitose, que vai ter como função principal captar líquidos e solutos, e como células que fazem esse processo, células intestinais, que vão captar nutrientes dessa maneira. A gente vai ter a endocitose por receptor, que vai ser para captar moléculas específicas, como LDL e alguns hormônios, e a exocitose, que vai ser a liberação de conteúdo, né? E aí a gente viu que a gente pode ter a excreção, que é quando a gente está liberando resíduos, detritos, e a gente pode ter a secreção, que é quando a gente está liberando moléculas importantes, como por exemplo a insulina, que é um hormônio, ou o neurotransmissor, como é o caso da acetilcolina. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula e essa, essa figura aqui é um resumo do transporte através das membranas. Então, vamos começar aqui olhando o transporte passivo, né? Então, a gente vai ter aí o mais simples, que é a difusão simples, que vai depender de gradiente de concentração, sempre no sentido favorável do gradiente. A gente vai ter a difusão facilitada, que vai ser mediada por proteínas, né? E também vai utilizar como elemento de energia interna e não externa o gradiente de concentração, ou seja, não requer ATP para acontecer. A gente vai ter o canal iônico, que vai utilizar o gradiente eletroquímico, certo? E a gente vai ter a aquaporina, que vai ser o movimento por osmose da água. E o transporte ativo. A gente vai ter aí o transporte vesicular, que vai requerer ATP, justamente pela deformação da membrana para formar as vesículas. A gente vai ter a exocitose, a endocitose e a fagocitose. E nós vamos ter o transporte ativo primário ou direto, que vai ser através das bombas, né? As ATPases agindo. Então a gente viu aí a sódio, potássio, ATPase e as bombas de cálcio, como exemplo desse tipo de transporte. E a gente tem o transporte ativo indireto ou secundário, que não vai gastar ATP diretamente, mas ele vai utilizar ali a energia que foi gerada para ter um gradiente de concentração favorável através do ATP. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado desse nosso momento e a gente se vê em breve.